Então vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Hoje é dia 2 de julho de 21. Essa é a nossa última aula antes da prova, da segunda prova de economia, né? Nós vamos começar revisando algumas questões aí da última lista de exercícios, né? E depois vamos terminar a nossa matéria sobre maximização de lucro em condições de concorrência perfeita. Bom, a colega Laura pediu aqui para tirar dúvidas das questões 5, da pergunta 5, item... vamos fazer toda ela, ok? Pode ser? Sim. É essa questão que tu quer tirar dúvida, né? Sim, eu também, professor. Tu também, Raquel. Vamos lá. Questão 5. Para cada um dos pares de bens abaixo, quais dos bens você espera que tenha demanda mais elástica? O que é elasticidade, Raquel? O que é um bem com demanda elástica? Para mim é um bem fútil. Hã? Tá bom. Na verdade, bem com demanda elástica é aquele bem muito sensível à variação de preço, né? É aquele bem que tem alta sensibilidade, né? A quantidade demandada daquele bem varia muito em função da variação do preço. Tu falou um bem fútil, né? O professor usou em aula supérfluo, né? No fundo, é um dos fatores que determina a elasticidade, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho livros didáticos obrigatórios e romances. Eu pergunto, o que vocês acham que é mais sensível ao preço? Livro tipo Sidney Sheldon? Já leram Sidney Sheldon? Não. Uma ótima leitura, antiga, mas é boa leitura, né? Que era romance. Né? Antigamente tu tinha os pockets, né? Que tu comprava para ler sobre romance, livro de romance, né? Sidney Sheldon era os best-sellers da época, né? Hoje eu não sei exatamente quais seriam os livros de romance mais vendidos, né? Mas eu pergunto para vocês, o que tende a ser mais elástico, né? Ter uma demanda mais elástica? Livros didáticos ou romances? O que vocês responderiam? Romances? Por quê? Porque os livros didáticos são obrigatórios, né? O Sim, romance porque tu quer te formar, porque tu quer ser aprovado na disciplina, tu quer ter um bom desempenho escolar, né? Então, Isso mesmo. por mais que varie o preço do livro didático, né, tu vai quase que por obrigação, quase por necessidade, né, uma necessidade vital, né, para tu ter um bom desempenho na faculdade, tu vai comprar. Então, os livros de romances, né, são livros que apresentam uma demanda mais sensível à variação de preço. Respondido? Sim. Tá. Gravações de Beethoven, né? E gravações de música clássica em geral. Aqui é um pouquinho mais confuso, né? O que a gente pode dizer sobre isso, né? Talvez uma pessoa que tenha as gravações de Beethoven é uma música mais específica, uma música, né, tu tem que ter um maior refinamento, né? São pessoas mais, digamos assim, com maior sensibilidade musical, né? Então, geralmente são pessoas que, né, valorizam muito o autor da música, o compositor, no caso, né? E, consequentemente, são menos sensíveis a variações de preço, né? Tem um apreço muito grande àquele compositor, né? Então, teriam uma demanda menos sensível. Já a gravação de música clássica, em geral, né? Tu tem uma ampla variedade de compositores e tal. Consequentemente, tu teria uma maior sensibilidade, ou seja, a demanda iria variar mais em função da variação do preço. Entenderam ou não?
Sim ou não? Sim. Tá, agora o próximo. Aquecimento central a óleo nos próximos 6 meses e aquecimento central a óleo nos próximos 5 anos. Tá? Aqui entra a questão do horizonte temporal. Tá? Que a gente, quando a gente faz as nossas escolhas, quando toma nossas decisões, se lembram daquela frase do Keynes, né? No longo prazo todos estaremos mortos? Já ouviram falar dessa frase? Sim ou não? Já ouviram falar Não, dessa frase? Ah, eu não. essa frase do economista John Maynard Keynes, né, que quando elaborou o best-seller dele, na Teoria Geral do Emprego, do Juro da Moeda, né, que ele elabora justamente durante a crise da Bolsa de Nova York, a depressão americana dos anos 30, né, o que ele faz? Na elaboração da teoria dele, da justificativa dele, inclusive da necessidade de intervenção do setor público, né? É nessa época, né, que o governo americano cria frente de trabalho, faz uma série de obras públicas, de investimentos na área de infraestrutura, rodovias, né? O exemplo mais clássico, já falei para vocês, né, é a ponte Golden Gate, né? Eu até tenho na minha sala ali uma réplicazinha pequenininha da ponte Golden Gate ali de São Francisco, né, que era até bem pouco tempo atrás a maior ponte do mundo, né? Então, o que o Keynes queria dizer com isso? Olha, no longo prazo todos estaremos mortos. Não adianta esperar que a economia capitalista se recupere, né? Que os capitalistas voltem a investir, que os capitalistas voltem a gerar empregos. Né? A população vai estar morta, né? A população precisa de alimento, precisa de emprego, precisa de renda hoje ou no curto prazo, não no longo prazo. Então a frase do Keynes, no longo prazo todos estaremos mortos, é que ele acreditava no capitalismo, ele acreditava na recuperação econômica, mas ele sabia que essa recuperação, né, esse ciclo de novo de expansivo, se não tivesse a intervenção do setor público, se não tivesse a intervenção do Estado, seria extremamente demorado, né? Ou seja, o Estado reduziria essa recessão, ou período dessa recessão, com investimento público, com geração de renda, com geração de emprego. Então, a famosa frase, no longo prazo, todos estaremos mortos, é justamente por digamos assim, uma contradição do Keynes. Ele acreditava no capitalismo, mas ele sabia que se deixasse unicamente os agentes econômicos privados, né, os agentes, os empresários, empreendedores, investidores, retomar esse investimento, gerar emprego, gerar renda, isso iria demorar muito. E a população americana, em especial, iria sofrer demasiadamente. Moral da história. O que o Keynes disse? Vamos investir, vamos fazer o Estado participar de forma mais ativa para que a economia se recupere mais rapidamente. Por que o professor fez todo esse preâmbulo? Para responder a questão agora. Tá? Então, baseado nisso, as decisões são baseadas no curto prazo ou no longo prazo? O que é mais sensível? O contrato a sensível à variação de preço? O contrato dos próximos 5 anos ou dos 6 meses? O que vocês acham? 5 anos, professor? 5 anos, claro, 5 anos, né? Se tiver um preço muito alto, tu não vai fazer esse contrato, porque tu não está preocupado com lá na frente, tu está preocupado com o inverno de hoje, né? O americano, né? O nosso inverno está frio, tu imagina o inverno do norte ali dos Estados Unidos, ali em Boston, em Nova York, Washington, Chicago, né? São invernos rigorosos, são invernos aí que duram aí 4, 5 meses. Chicago é uma cidade que faz temperatura aí abaixo de 10 graus negativos, né? Boston não fica atrás, né? Então, qual é a ideia? Eu estou preocupado em pagar hoje, né? Poxa, começou o inverno, eu não quero que falte gás, né? Para aquecer minha casa, para aquecer a minha água hoje. Ensinar os outros invernos a gente vê mais
mais à frente. Então, a maior sensibilidade à variação do preço é do contrato de longo prazo, e não do contrato de longo prazo. E não do contrato de curto prazo. Entendeu, Laura? Entenderam? Sim. Ficou claro? Sim, professor. Sim. Concordam com o professor e entenderam a analogia, a relação com a frase do Keynes? Sim, professor. Tá. Ok, próxima questão, qual é? Guaraná ou água? Né? O que vocês acham? Essa é fácil, né? O que tem mais elástico, tem mais sensível? O que é mais essencial, a água ou o Guaraná? A água é mais essencial, né? O Guaraná é mais supérfluo, então, né? Não é um bem essencial, não é um bem fundamental. Consequentemente, o que tu tem? O Guaraná tem uma demanda mais elástica. Respondido? Sim. Mais alguma outra questão? Ei, pessoal, mais alguma outra questão? Posso voltar à matéria? Professor? Sim, Raul, fala. Só uma dúvida, eu cheguei um pouquinho atrasado. A questão 2 para mim, ela, na minha prova ali, ela tá com as alternativas repetidas. O senhor corrigiu agora na correção ou não? Não, vamos falar aqui. Questão 2, lê para nós aí, Raul. As duas ela tá... Pergunta 2. Utilizando os conceitos de oferta e demanda, julgue os itens que se seguem. Aí é a elasticidade de preço da demanda é mais elevada para bens e serviços que têm muitos substitutos próximos. O que tu acha? Tá certo ou errado? É mais elástico quando tu tem substitutos ou menos elástico? É mais elástica. Então tá certo, né? Sim. Ok, próximo. A 2. O controle de aluguéis aumenta a disponibilidade de imóveis para locação, já que provoca uma redução dos aluguéis e, portanto, expande a demanda nesse mercado. O que tu acha que aumenta a disponibilidade de imóveis? Eu acho que não. Falso. Próximo. Falso. Aí a 3. A fixação do salário mínimo acima do nível de equilíbrio conduz ao desemprego. Verdadeiro. Tá? Aí a 4. A razão pela qual as curvas de oferta são ascendentes é que, para preços mais elevados, mais produtores decidem entrar no mercado. Verdadeiro. Ou seja, quanto mais alto o preço da soja, do trigo, do arroz, mais produtores têm condições de entrar no mercado, porque eles têm um custo de produção mais alto. Né? Eles não escolhem o preço é dado pelo mercado em condições, em concorrência perfeita. Então, quando o preço está muito alto, mesmo aquele produtor mais ineficiente, com piores técnicas de produção, né, ele consegue ofertar o seu produto, né, aquilo que ele produz. Né? Consequentemente, né, quanto mais elevado o preço, mais produtores terão condições de entrar no mercado. Próxima. Aí a 5. Um aumento na renda dos consumidores desloca para baixo a curva de demanda. Depende, né? Um aumento na renda dos consumidores pode deslocar para fora ou para dentro. Para baixo, não. O que determina o deslocamento ao longo da curva de demanda é o preço, né? Porque se a gente for ver, né? Né? Lembrando sempre, ó. Vocês lembram quando eu falei no início do semestre? Ó, aqui. O gráfico de preço e quantidade ele é bidimensional. Ó, aqui. Bidimensional, só um pouquinho. No eixo Y eu tenho preço, no eixo X eu tenho quantidade, ok? Bom, e aí o que acontece? Eu tenho a seguinte situação, ó, eu tenho aqui ó, a relação inversa numa demanda, né?
entre preço, aqui em cima, e quantidade. Quanto menor o preço, maior é a quantidade demandada, tá? Bom, e a renda, onde é que entra? A renda não está representada nesse gráfico, né? Porque a renda é uma outra variável. A renda, ela vai entrar naquela condição ceteris paribus, né? Então, o que vai acontecer se eu aumentar a renda e o bem for normal? Tá? Vai deslocar para... Eu vou aumentar a quantidade demandada ao mesmo preço. Ah, professor, e se aumenta a renda e o bem é inferior? Ao mesmo preço, eu vou diminuir a quantidade demandada. Tá? Então, eu vou deslocar a curva para dentro. É basicamente isso, né? Então, ou eu desloco para cá, ou eu desloco para cá, se há uma variação da renda. Por quê? Porque o gráfico, né, é bidimensional e mostra a relação entre duas variáveis. Preço aqui em cima e quantidade aqui embaixo, tá? Onde é que tá aqui? Só um pouquinho. Aqui tá errado. Vou pegar outro. Seria... Só um pouco. Aqui, então, seria isso. Ok. Tá. Isso é o que então a pergunta é um aumento na renda dos consumidores desloca para baixo a curva de demanda? Não, não desloca ao longo, ou desloca para fora, se for um bem normal, ou desloca para dentro, se for um bem inferior. Entendido ou não? Sim. Então é falso. Qual é a resposta, então? A primeira está certa ou errada? A primeira tá certa. Segunda? Tá errada. Terceira? Tá certa. 1, 3 E 4. e 4. Não, aqui tá. Aqui Aí que ficou minha dúvida aqui, nas alternativas não estava... tá aqui, ó, isso aqui tá errado, foi digitação. É isso aqui, tá? Tá bom, obrigado, professor. Era isso? Sim. Mais alguma questão? Professor, Fala, Eleonora. boa tarde. Ali, ó, na pergunta 2 ali do colega, eu acho que o senhor marcou errado. Eu acho que o 3 teria que ser na letra D, porque a letra D é a resposta certa, né? 1, 3 e 4. Desculpa estar ali... Tá mas bem, eu achei... tá bem. 1, 13, 4 aqui, é isso? Aí... E não, embaixo seria só 2, eu acho. Ah, tudo bem. Não. Pode ser isso Tudo aqui, bem, ó. 2 e 5. O 13 e 5, tanto faz. Seria essa aqui, então. E vale as alternativas. Alternativas corretas é 1, 13 e 4. Tá bom? Isso. Tá. Obrigado, professor. Ah, mais alguma questão desse exercício ou não? Mais alguma dúvida desse exercício? Sem problema, Laura. Importante é que entenda. Ok? Posso interromper, então? Estou interrompendo. Já que ninguém falou, estou interrompendo. Sim, professor. Bom, estou com o exercício da aula passada. Alguma dúvida em relação ao exercício da aula passada? Alguma pergunta? Sim ou não? Hein, pessoal? Estão enxergando aí? Não, professor, eu não tenho. Tá. Alguma dúvida sobre custo fixo, custo variável, custo fixo médio, custo variável médio, custo total médio, assim por diante? Não? Então vamos continuando. Bom, então a gente calculou o custo do pipoqueiro. Se lembra que a aula passada era o pipoqueiro? Ok. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Vou para a planilha 3. Estou na planilha 1, não tem nada. Planilha 2, 3. Ok? Vamos lá. Vamos fazer melhor ainda. Fazer o seguinte, ó.
Vamos continuar usando essa planilha. Eu acho que tem uma diferença aqui. Peraí. Pá, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar usando essa planilha. Tá? Vou fazer aqui, ó, um copia e cola, tá? Copiar aqui. Continuo na planilha 2, vou para baixo. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Ok? Colei. Vou tirar essas cores. E agora vou dizer o seguinte. Tirar todas as cores, sem preenchimento. Tudo isso aqui são custos, tá? Bom, mas vamos lá. Eu tenho que verificar se a empresa maximiza lucro ou não. Se o pipoqueiro maximiza lucro ou não. Tá bom? Vamos ver isso agora. Então vamos imaginar o seguinte, tá? Vamos imaginar que o pipoqueiro consiga vender o saquinho de pipoca por R$2. Ah, professor, por que ele não bota R$5? Ele não bota R$5 porque o mercado não permite. Se ele colocar R$5, vão comprar pipoca no cara ali da Redenção que está a 30 metros dele e que vende a mesma pipoca. Ele trabalha no mercado em concorrência perfeita. Consequentemente, ele é tomador de preço. O preço é definido pelo mercado. Ele não define o mercado. O mercado ele não define o preço. Então, ele definiu, melhor dizendo, o mercado definiu que o preço é R$2. Ok? Entendido isso? Isso é muito importante. Entenderam ou não? Sim. Tá. Então, o mercado definiu que o preço do saquinho de pipoca é R$2. Então, vamos primeiro calcular. Só vou abrir aqui, ó. Vou inserir uma coluna aqui. Vamos primeiro calcular a receita total. Receita total é igual a preço vezes quantidade. Vamos lá. Se ele vender zero saquinho de pipoca, qual é a receita total dele? Hein, pessoal? Qual é a receita total dele se ele vender 0 saquinho de pipoca? 0. É 0? É 0, claro, né? Eu preciso da voz de vocês, pessoal. Eu sei que muitos de vocês fecham o microfone, não gostam de falar, mas é fundamental para que a gente possa ter, para que a aula possa ter dinâmica, que vocês participem. Tá? É fundamental. Tá? Posso cantar? Oi? Posso cantar? Cantar? Cantar, tô brincando, Ricardo, desculpa. Desde que não seja sofrência, pode. Tá bom. Não, é que tem muito barulho aqui perto, tem teu vizinho tá falando. Pode cantar. Desculpa aí. Pode. Deixa eu botar aqui, vou botar mais uma. Então, o preço, ó, é preço de mercado. Ó, preço mercado, tá? O preço estabelecido pelo mercado. Eu só vou diminuir aqui porque está muito, senão vai aparecer aqui o tamanho aqui. Professor Ricardo. Fala, guria. Dá para aumentar um pouquinho, dar um zoom um pouquinho mais, que aí eu enxergo melhor os números. Vamos lá. Pô, eu dei um baita no aumento, mas vamos lá. Melhorou? Tá. Ali a receita total é o preço vezes a quantidade. Isso, né? para aí que eu vou arrumar para vocês direitinho. Tá? O custo variável aqui, preço de mercado. Qual é o preço de mercado? Ele é tomador de preço. O que eu falei? Qual é o preço? R$2. R$2. Independente da quantidade que ele venda, o preço será sempre R$2. Ok? E o faturamento dele, a receita total dele, quanto é que é? É preço vezes quantidade. A quantidade. Aqui vai ser 2 vezes... Qual é o preço? Qual é a quantidade? 0. 0. Depois.
Depois é por 2 vezes 1. Depois 2 vezes 2. 2, Depois 2 vezes 3. 3. Todo mundo enxerga isso? Agora sim. Sim. Tá claro? Sim. Receita total. Perfeito. Tá. Então eu tenho quantidade aqui. Tenho custo total, custo fixo, custo variável, preço de mercado, receita total. Bom, vamos lá, vamos continuar. A primeira coisa que eu vou fazer agora é o lucro total. Tá? Vou inserir mais uma linha aqui. Lucro total. O que é o lucro total? É a receita total menos o custo total. Ok? Então, vou repetindo. Eu vou calcular agora o lucro total desse pipoqueiro. Ele tem uma estrutura de custos que a gente viu na aula passada. Ele tem um preço que ele toma do mercado, que é R$2. E eu vou achar para cada nível de quantidade possível, eu vou achar o quê? Lucro ou prejuízo. Então, vamos lá. Se ele vender 0 quantidades, qual é a receita total dele? Se ele não vende nada, ele ganha alguma coisa, ele bota algum dinheiro no bolso, qual é a receita total dele? É 0 a receita total. Qual é o lucro, qual é o custo total dele? 2. O que é esse custo total? É custo fixo ou custo variável? Fixo. É o custo fixo? Ele não tem custo variável, ele não produz nada, né? Ele só vai ter custo fixo, ok? Vai dar menos 2 aqui, enxerga o menos 2? Sim. Se ele vender um saquinho de pipoca, qual vai ser o resultado dele? Qual é a receita total? R$1. Qual é o custo? R$1. Qual é o custo total? 2. Ele vai ter lucro ou prejuízo? Prejuízo de R$1. Se ele vender 2 saquinhos de pipoca? É 0. Qual é a receita total se ele vender 2 saquinhos de pipoca? 20. Qual a receita total se ele vender 2 saquinhos de pipoca? 4. E o custo total? 4,40. O custo total, qual é o custo total se ele vender 2 saquinhos de pipoca? 13,80. Ele vai ter lucro ou prejuízo? Lucro de 20 centavos. Ótimo. Vamos para o próximo. Eu estou fazendo um por um para ajudar vocês, tá? Pergunta. Se ele vender... Opa, errei aqui. Não. Se ele vender 3 saquinhos de pipoca, qual vai ser a receita total dele? 6. Qual vai ser o custo total dele? 4,40. Vai ter lucro ou prejuízo? Lucro. De 1,60. 60. Tá bom. E aí agora eu vou copiar. Fazer um copy-cola aqui. Pergunta. Se ele vender 10 saquinhos de pipoca, qual vai ser a receita total dele? 20. Qual vai ser o custo total dele? 10,20. Qual vai ser o lucro ou prejuízo? Lucro de 9,80. 9,80. Ok, 9,80. Perfeito. Eu pergunto, vocês, em sã consciência, economia, tá? Sairiam no frio, na chuva, na neve, no calor, no sol, para ter prejuízo? Não. Então, essa região aqui, esqueçam. Essa região é uma região não economicamente viável. Ninguém sai para vender nenhum saquinho de pipoca ou 2 saquinhos de pipoca. Concordam ou não? Sim. Sim. Tá. Olhando para a tabela, eu pergunto, em que quantidade o nosso pipoqueiro maximiza lucro?
partir de 2? Em que quantidade o nosso pipoqueiro maximiza o lucro? Tem lucro máximo? 12. 12 e 13. Eu te pergunto, tu venderia 12 ou 13? 12. Sim, ninguém vai vender para trabalhar mais, concorda? Sim. Ninguém vai vender mais para ganhar a mesma coisa. Concordam ou não? Sim, concordo. Sim. Tá. É que aqui provavelmente seria 12 saquinhos e meio, tá? O lucro máximo seria 12 saquinhos e meio, tá? Mas como a gente não pode dividir o saquinho, ou seria 12 ou seria 13. Moral da história, provavelmente seria 12. Todo mundo enxerga isso ou não? Sim. Tá bom. Essa região é uma região economicamente atrativa ou não? Dá lucro essa região aqui, ó. Botar num azul mais escuro. Ela é uma região lucrativa ou não? Ela é Não. lucrativa. Mas não o máximo lucro, né? Não, Concorda? máximo, mas tem lucro. Mas tem lucro. E aqui, se vender 14, tem lucro? Tem lucro máximo ali. Mas é máximo lucro? Não. 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 Então, onde é que eu identifico o máximo lucro? No 12 e no 13. Entre 12 e 13 saquinhos de Pipoca. pipoca. Ok? Qual é o lucro que eu vou obter? O lucro total que eu vou obter vendendo 12 ou 13 saquinhos de pipoca? Cadê o lucro? Lucro total de 10,40. 10,40. Ótimo. Agora vamos lá. Eu pergunto. Qual a minha receita média? Quanto que eu vou ganhar por cada pipoca vendida? Se eu vender zero, receita total média, tá? Receita total média, aqui, ó, é igual a receita total dividido pela quantidade, tá? Eu pergunto, se eu vender zero quantidades, qual vai ser a minha receita total? Zero? Zero. Qual será a minha quantidade? Zero? Zero dividido por zero dá quanto? Zero. Tende ao infinito. Zero. Não. Zero dividido por zero é zero. Tá? Tá bom. Tá. Se eu vender uma quantidade, qual vai ser a minha receita total? Receita total. 2. 2. Ótimo. 2, né? Qual vai ser a minha quantidade? 1. Qual vai ser a minha receita média por saquinho vendido? 2. Se eu vender duas quantidades, qual vai ser a minha receita total? 4. E qual vai ser a minha quantidade? 2. Qual vai ser a minha receita média por saquinho Dois. vendido? 2. A última que eu vou fazer. Se eu vender três quantidades, qual será a minha receita total? 6. Qual será a quantidade de saquinhos? 3. Quanto que eu vou ganhar por saquinho? 2. Ganhar, que eu digo, é faturar. Ganhar, o que eu digo é receita total. Observem que vai ser sempre 2. Sim. Tá? Vai ser sempre 2. Ok? Tá claro isso ou não? Estão enxergando? Sim. Então, a minha receita média, ela é constante. Eu sempre vou ganhar R$2 por saquinho. Por quê? Porque eu sou tomador de preço. Porque o preço, ó... Onde é que está o preço aqui, ó?
O preço é fixo. Tô aqui, ó, tô mostrando o preço para vocês aqui, ó, em amarelo, ó. Preço não é fixo? É. Então eu vou dividir 2 por 0, 2 por 1, 4 por 2, 6 por 3, 8 por 4, 10 por 5, e assim eu vou ter sempre uma receita média, uma receita, o meu ganho, meu faturamento por saquinho, sempre igual a 2. Ótimo. Bom, eu ganho 2 em média por saquinho. Tudo bem. Ok. Vamos lá, o professor está tentando encaixar tudo aqui num único gráfico. Eu pergunto, se eu vender 10 saquinhos, qual é o meu custo total por saquinho? Melhor dizendo, vou repetir a frase. Se eu vender 10 saquinhos, qual é o meu custo por saquinho? Quanto que eu vou gastar por saquinho, em média? Total. 10. Tá na tabela, é só olhar. É 2? Todo mundo enxerga isso ou não? Sim ou não, pessoal? Sim. Sim. Errado. Vou repetir. Errado. Não estou enxergando. 10 e 20 seria. 10 e 20. Vamos de novo. Fazer a mesma pergunta. Qual o meu custo por saquinho ao vender 10 quantidades? 10 com 20, seria? Não sei, tá na tabela, é só olhar. Custo total 10 com 20. Vamos de novo. Se eu vender 10 saquinhos, qual o meu custo por saquinho? Por saquinho. É o custo médio, que é... cadê ele? Estou procurando aqui. É 1 e 2. Botei em amarelo aqui, não botei? 1 e 2, 1 com 2. 1 com 2. Botei em amarelo para ajudar vocês. Pessoal, Um com a gente tem que prestar atenção na pergunta do professor. Claro, o objetivo é esse. Não, Só tem sentido a aula se vocês prestarem atenção na pergunta. É que tá muito É rápido. aí que vocês aprendem. É que tá Entendeu? muito rápido É aí a que vocês pergunta. vão aprender. Nos confundimos um pouco, professor. Não tem problema, o professor está aqui para desconfundir. Tá bom? Vamos de novo. Vou fazer de novo a pergunta. Se eu vender 7 saquinhos, em média, quanto saquinho cada saquinho vai custar? 94 centavos? Todo mundo enxerga isso ou não? Sim, professor. Sim. Tá? Bom, se eu vender 10 saquinhos, em média, quanto eu vou receber por saquinho? Custo marginal seria 1,40? Vou repetir a pergunta. Não. Se eu vender 10 saquinhos, em média, quanto que eu vou receber por saquinho? 2. 2. Se eu vender 10 saquinhos, em média, quanto que eu vou ganhar por saquinho? Tu vai ganhar... 20 centavos? Não. Tem que ser 98. 98 centavos. É isso aí, eu acho que é isso. Eu não estou olhando, eu estou olhando aqui. É o que tu recebe menos o teu O que custo. tu gasta. O teu custo. Lucro total média, receita total média, menos... É o que está em amarelo, 2 menos 1,02. Então vamos lá. Então vamos por partes, como diria Jack, né? Então vamos aqui no 10, tá? Vou só no 10. Vou tirar isso aqui. Botar o azul aqui. Tá. Também vou botar o azul. Botar o azul. Vou começar tudo de novo. Vou começar pelo 8 aqui, tá? Tá? Botar o 8 aqui na jogada.
Amarelo para enxergar melhor. Vou perguntar, se eu vender 8 saquinhos, qual vai ser a minha receita total? 7,60. Não, ali é o custo total. Se eu vender 8 saquinhos, qual será a minha receita total? A receita 16. total é 16. Tá. 16. Qual será meu custo total? O custo total, 7,60. 7,60. Qual será o meu lucro se eu vender 8 saquinhos? 8,40. 8,40. Ok. Qual será a minha receita por saquinho? É a receita média, que é R$2. R$2. Qual Sempre será o meu R$2. custo por saquinho? O custo por saquinho é o custo médio, que é 95 centavos. 95 centavos. Quanto que eu vou lucrar por saquinho? É o 2 menos 95, que é 1,15. Não, 1,5. Entenderam ou não? Sim. Sim. Ou não? Tá, então Sim, vocês perfeito. agora, vamos lá, me ajudem aqui. Se eu vender 0 saquinhos, eu vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo. Lucro tu não tem. Agora deixa eu ver se tem prejuízo. Sim, Está na porque tabela, não precisa custo calcular fixo. nada. tu tem Vai custo ter lucro ou prejuízo? fixo, prejuízo. Lucro. Tá em vermelho, botei em vermelho vai ter lucro, Se vender 0 quantidade. Se não vende, não tem lucro, não. Como é que vai ter lucro? Não pode ter prejuízo. Achei que era de 8 saquinhos, tava perguntando. Ah, tem que prestar atenção. Vamos lá. Depois, quando voltar às aulas presenciais, vocês vão ver o que é bom para tosse. Agora é muita moleza, entendeu? Em aula, a aula o professor dá esporro que não acaba mais, entendeu? Tá? Vamos lá. Então, de novo. Se vender 0 saquinhos, qual é a receita total? É só olhar para a tabela. Menos Receita 2. total é ou menos 2, pode ser. Oi, receita negativa? Não, é zero. Mas olha só. Receita negativa? Inexistente. Receita total inexistente. É zero. Vocês estão nada, inventando uma nova economia. A professora de contabilidade de custos, a Adriana, deve adorar isso aí. Receita negativa. Meu Deus. Tá, vamos de novo. Se a receita for 0... Oi? Está em vermelho, quando é vermelho é negativo. Ah, então vou tirar o vermelho. Não é. Tá muito fácil para vocês. Tirar tudo aqui. Acabou a moleza de vocês. Tirar tudo aqui. Vamos lá. Se a quantidade for 0, qual é o custo total? Custo total. Cadê o custo total? É 2. 2. Tem 2 aí, tá certo. Tá. Qual é a receita total? Zero. Inexistente. Tá bem? Eu vou ter lucro ou prejuízo? Prejuízo. Prejuízo. Ok, qual é o meu prejuízo? R$2. R$2. R$2 negativo. Tá bom, ótimo. Pergunto, se a quantidade for 0, eu vou ter, qual é que vai ser o meu custo variável? Não tem. Se a minha Inexistente. quantidade for 10, qual é o meu custo fixo? Se for 10, R$2. Se minha quantidade for 12, qual é o meu custo variável? 11,60. 11,60. Se a minha quantidade for 5, qual é o meu custo fixo médio? cadê o fixo médio? 40 centavos. 40 centavos. Se a quantidade for 5, perfeito, tá? Tá. Se a quantidade for 5, qual é o meu custo variável médio? 64. Tá, então vamos lá, ótimo. Então vamos voltar aqui. A quantidade é 0. Eu não tenho receita, mas tenho um custo total de R$2. Eu vou ter prejuízo de R$2, tá? Se a quantidade é 0, qual é a minha receita total média?
Os R$2? É. Lucro médio, lucro total médio, receita média. Qual é a minha Inexistente. receita total média? Zero, Não né? tem, não tem. Não tem. Né, Não pessoal? tem, é Não tem. zero. Tá, qual é o meu custo total médio? Aqui eu acho que tem um errinho que eu fiz aula passada, hein? Custo fixo dividido pela quantidade. Mas não vai dar aqui, vai dar indeterminado. Ou não? Aqui vai dar indeterminado. Tá. Bom, a receita total é média. A receita total média é zero. Ok? A receita total média é zero. E o custo total médio não vai existir, tá? Porque tu não produz nada e tu não vai ter um custo médio de alguma coisa. Como é que tu vai ter custo médio de coisa que não existe, tá? Então aqui eu vou botar inexistente. Pronto, vamos lá. Agora vamos para 1. Quando a quantidade for 1, qual é a minha receita total? Receita total. 3. Opa! Quando a minha quantidade for 1, qual é a minha receita total? 2. Qual é o meu custo total? 3. Qual é o meu lucro ou prejuízo? 1. Ótimo. Quanto é que eu vou ganhar por saquinho vendido? Menos 1. Quanto é que eu vou ganhar por saquinho vendido? 0. Quanto eu vou faturar por saquinho vendido? 20 centavos? Quanto que eu vou ganhar por saquinho vendido se eu vender um saquinho a R$2? 2. 1. Vou repetir, tá? Eu vendo uma quantidade. Receita total é R$2. Qual é a minha receita total média? Receita total dividido pela quantidade. Qual é a minha receita total média? Quanto é que eu vou ganhar por saquinho? 2. 2. Ótimo. Eu vendo uma quantidade. Qual é o meu custo total? 3. Quanto é que eu vou... Qual é o meu custo por saquinho? 2. Quanto é que é meu lucro ou prejuízo por saquinho? 1. Nada mais é do que 3 menos... Aliás, é o contrário, desculpe. É 2 menos 3. Agora vamos lá. Opa, o que houve? Vamos lá. Continuamos. Eu vendo duas quantidades. Qual é o meu lucro total? Silêncio na sala? Não tem ninguém para responder? 20 centavos? 20 centavos, ok. Qual é o meu custo fixo se eu vender duas quantidades? 2. Reais. 2. Tá bom. Qual é o meu faturamento ou minha receita total? 13,80. Ó, opa. Não, 4 reais? R$4. 4 reais. R$4. 4 reais. Qual é o meu custo total? É R$3,80. Minha receita total é R$4, ok? Tá. Qual é a minha receita por saquinho? R$2? R$2. Ótimo. Qual é o meu custo por saquinho? O custo total? 1,80. 1,90. 1,90 aqui. 1,90. Meu custo por saquinho vai ser 1,90. Total médio. Moral da história, qual vai ser o meu ganho por saquinho? Vai ser 2 menos 1,90. Mais uma vez contigo. Mais uma vez. 3 quantidades. Pergunto, qual é a minha receita total?
6. Não, Qual é o meu custo total? 4,40. Eu vou ter lucro ou prejuízo? Lucro. De quanto? 1,60. É uns Ótimo. 60. Quanto que eu vou ganhar por saquinho? 60. Quanto que eu vou ganhar por saquinho? Então seria os R$2 menos. Não, peraí. Quanto que eu vou ganhar é R$2 só. Sim. Qual é o meu custo por saquinho? 60 centavos? Oi? É Não. 1,47. 1,47. Então, qual é o meu lucro por saquinho? 53 centavos. 53 centavos. Vamos de novo. Agora eu vou lá aqui. Eu vendo 10 saquinhos. Qual é a minha receita total? R$20. 20. R$20. Qual é o meu custo total? 10 com 20. 10 com 20. Eu vou ter lucro ou prejuízo? Lucro. Lucro. Lucro de quanto? 9,80. Ótimo. Qual vai ser a minha receita por saquinho? 1,2. Qual será a minha receita por saquinho? 98 centavos. Qual será a minha receita por saquinho? Ai, pessoal, que difícil. R$2. R$2. Qual será o meu custo por saquinho? Ah, tá. 1,2. Qual será o meu lucro por saquinho? O lucro 98 diário? centavos. 38. 98. 98. Eu sei que eu tô chato, mas é para vocês entenderem. Tá errado. Tá tenso, professor, tá tenso. Tá tensa a coisa, claro. Uma semana antes da prova tem que estar tensa mesmo. Acho que aqui tem um sinal. 3 por 2, né? Tá. Tá. Tudo bem. Completem a tabela vocês aí. Tentem fazer, me ajudem que cada um. Vou pedir para cada um de vocês, tá? O 4, quem é que vai fazer? Pode fazer no chat. Gabriele, faz o 4. Pode escrever no chat. Professor, ali é lucro total médio igual a é menos ou é igual a receita total média? Lucro total médio igual a receita total média menos custo total médio. Tá. Obrigado. E aí, Gabriela, já respondeu no chat? Pro 4 aqui, quanto é que dá? Respondeu? 0,20. Não, a Gabriela não está na sala. O Raul respondeu, é isso? 5,96? Eu respondi o 5, achei que ela ia fazer o 4. Ah, tá. A 5 é 0,96. Tá. Então vamos lá. Tá. Eu pergunto, entenderam aqui ou não como é que o professor fez? Ou querem mais uma explicação? Estou por vocês agora. Eu quero saber o que vocês entenderam, o que vocês não entenderam. Estou por vocês. Eu entendi, Perguntas. professor. Eu entendi, só está muito confuso ali na tabela, né? Porque tá muito pequenininha, eu quase não enxergo, mas eu entendi. Essa tabela vai ficar à disposição de vocês no mas Moodle. Eu entendi bem a sua explicação. Que tá, isso aqui está muito pequenininho? Tá pequeno, professor, tá pequeno. Eu não... professor, tá um pouquinho... a tabela tá bom. Tá, se tá um pouquinho confuso na hora de achar os valores. Vamos lá. O professor está aqui para ajudar, não está aqui para complicar. Eu preciso de perguntas agora, senão eu não sei exatamente o que vocês entenderam ou não.
Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, ali o Fala, preço guria. fixo e o custo, o preço ali, né? E o custo fixo são os mesmos valores, né? Opa, vamos lá. Vamos de novo. O que eu estou vendo aqui é o preço, o custo fixo é R$2 e o preço ali também está R$2, tá certo? Oi. O custo fixo é R$2. Tá, e o preço também está É R$2. Tá certo? São coisas diferentes, né? Não, são coisas completamente diferentes. Eu sei, professor, eu estou lhe perguntando se são os mesmos valores. São os mesmos valores. Tá, é só isso. O problema de aumentar aqui é que sai do prumo aqui. Eu sei, não, tá certo. Só isso aí que eu estava... Tá, vamos de novo, vamos com calma. Deixa só o professor ajeitar as coisas aqui. Vamos lá. Ô, professora, Fala, a guria. LT é lucro total? LT é igual lucro total. receita total menos custo total. Boa pergunta. Tá. Ó, boa pergunta. Não, é que como eu cheguei depois, eu não tô muito ligado. O professor está aqui para ajudar. O professor está tentando enquadrar todas as colunas no quadro, entenderam? Não, dá para ver. É que agora melhorou para ver ali os... O professor está tentando enquadrar todas num único quadro, para que vocês possam enxergar melhor. Vamos lá. Vamos lá. Então, vamos de novo. Aqui, se eu não quero... Aqui, ó. Isso é custo total médio. Eu vou apagar aqui. É custo variável médio, mas mais custo fixo médio, ok? Tá. Estou apagando, mas vocês já viram, né? O lucro total médio eu não vou apagar porque a gente está trabalhando agora. Custo marginal eu vou deixar por enquanto num canto aqui, tá? Então vamos lá. Vamos de novo. Se eu vender 8 pipocas, qual é o meu custo fixo? 2. Tá bom. É 2. Se eu vender 8 pipocas, quanto que eu vou ganhar? Qual é o meu lucro total? 8,40. Tá. Qual é a minha receita total? 16. Ótimo. Tá? Como é que eu calculo o lucro total? É a receita total menos o custo total. Vai dar 8,40, ok? Ok. Tá. Qual é o meu custo variável? 0,70. Qual é o meu custo variável? 5,60. 5,60. O que vem a ser esse custo variável? É o valor agregado com os insumos e tal para produzir. É o gás, é a pipoca, é o açúcar, é o saquinho de embalagem, que mais? O Nescau, a chocolatada, assim por diante, ok? Ok. Eu pergunto, o custo variável é crescente ou não? Ele cresce ou não? Cresce. Conforme a produção cresce. Sim. É óbvio, né? Que ele vai crescer, né? Com R$14, qual é o meu custo variável? Desculpe, com 14 quantidades, qual é o meu custo variável? 15,80. 15,80. Ótimo. O meu custo fixo, ele varia ou ele se mantém independente da quantidade produzida? Ele varia com a quantidade produzida. O custo fixo, ele varia ou ele não varia com a quantidade produzida? Ele não varia. Ele se não mantém varia. R$2. Ou seja, eu vendendo 0, vendendo 14, qual vai ser meu custo fixo? R$2. Como é que eu calculo o custo total? É o custo fixo mais o custo variável. Perfeito. O que é o custo fixo médio? Custo fixo médio. É o custo fixo dividido pela quantidade que tu vende. Que tu comercializa. Perfeito. É o custo fixo dividido pela quantidade. Pergunta, o custo fixo médio, à medida que aumenta a quantidade vendida, aumenta ou diminui? Ele Diminui. Por quê?
Não, o custo fixo continua a mesma coisa, mas por unidade produzida ele vai reduzindo o valor nessa unidade. Por que ele diminui? Porque tu vai diluindo isso nos itens que tu está vendendo. Perfeito. Não. O custo É isso aí, é isso aí. Ok. É isso aí. Quanto maior a tua quantidade vendida, menos cada saquinho de pipoca se apropria do custo fixo. Se, por exemplo, Daniel, eu vendesse 100 saquinhos, qual seria meu custo fixo médio? 2 centavos. 2 centavos. Se eu vendesse 1 milhão de saquinhos, Aí é difícil. tende a zero. É o conceito de limite. Tá, tende a zero. Tende a zero. Tá? Quanto mais se produz, mais o custo fixo vai ser diluído nos itens. Isso na matemática, se vocês perguntarem para o pro Kahn, tá? Ele vai dizer que é uma assintótica, tende a zero. À medida que tu aumenta a quantidade de pipoca, de saquinho de pipoca, o custo fixo médio fica cada vez menor, ok? Ok. Tá claro isso? Sim. Custo variável médio. Ele aumenta ou diminui? À medida que tu produz mais, ele aumenta. Aumenta. Não. O variável? O médio não. O variável médio não. O que acontece com o custo variável? O custo variável, sim, né? A gente já viu, né? Quanto maior a quantidade produzida, mais sal, mais pipoca, mais açúcar, mais achocolatado, mais gás, mais embalagem. Ok? Tá aqui, ó. Tô mexendo no mouse, ó. Quanto mais... Se eu vendesse 2 saquinhos, qual era meu custo variável? 1,80. Se eu vender 13 saquinhos, 13,60. se eu vender 14, 15,80. custo variável médio. Olhem para a coluna do custo variável médio agora. Ó. Eu pergunto para vocês. O custo variável médio, ele aumenta ou diminui? Ele diminui até o 7 e depois aumenta de novo. Perfeito. Por que isso acontece? Ai, Boa pergunta. Falei a aula passada. não me lembro, professor. Se lembram da história do pipoqueiro que ia no supermercado e comprava o quilo de 1 quilo e depois comprava um açúcar de 1 quilo, depois comprava açúcar de 5 quilos? É. No primeiro momento, o custo variável médio não diminui? Sim, aí ele vai comprar menos produto. Vai comprar mais. Depois ele Não, compra mais. ele vai comprar menos, ele vai comprar cada vez mais. Mas, em média, o açúcar vai custar menos, concordam ou não? Tá. Sim, professor. Sim. Até onde que vai diminuir o custo variável médio? Até que nível de pipoca? Até quantos saquinhos de pipoca? Até os 7 quantidade vai diminuir. Não. Até o 6. Até os 6. A partir do 7 começa a aumentar. Ah, tá. Até o E 6. por que ele aumenta a partir do 7? Aumenta a quantidade de pipoca? Não. Não. Eu dei a explicação aula passada. Se lembram que eu falei da teoria, já falei dos hospitais, do tamanho das coisas, da falta de controle, da falta de fiscalização, do excesso de tamanho, da dificuldade de controlar a produtividade. Se lembram disso ou não? Me lembro, professor, mas eu não sei explicar. Não sei. Então, o que vai acontecer a partir de determinado momento? Né? Eu poderia falar lá da lei dos rendimentos, lá de David Ricardo, das terras, tudo isso eu falei aula passada, é só pegar a gravação, ok? A partir de determinado momento, o que vai acontecer? O custo variável vai voltar a ser crescente. No início ele é decrescente, mas ele vai voltar a ser decrescente, devido ao quê? Devido ao fato de que numa organização muito grande, numa empresa muito grande, né? A produtividade, né?
a dificuldade de monitoramento, de controle, será muito maior. Consequentemente, eu vou ter custos variáveis crescentes. Está aqui, ó. O custo variável começa a crescer, 0,70, 0,76, 82, 89. Isso aqui está bem explicado na aula passada. Está muito bem explicado na aula passada, na gravação da aula passada. Bom, vamos lá. Qual é o custo total médio se eu vender 5 saquinhos de pipoca? 1,04. R$1,04. Como que eu obtive esse, né? Como eu cheguei a esse valor? É o custo variável médio mais o custo fixo médio. Ótimo, ótimo. Então, olhando para a tabela aqui, com 8 quantidades, qual será o meu custo total médio? 95 centavos. 95. 95 centavos. Ótimo. Quanto que eu vou ganhar por saquinho se eu vender 3 saquinhos? O lucro total médio? Vou repetir a pergunta. Quanto que eu vou faturar? Qual será a minha receita por saquinho se eu vender 3 saquinhos? O lucro seria de 1,60? Vou repetir a pergunta. Qual vai ser a minha receita total média? Qual vai ser o meu faturamento por saquinho se eu vender 3 saquinhos? R$2. Qual será a minha receita total média? Quanto será o meu faturamento se eu vender o meu faturamento por saquinho se eu vender 8 saquinhos? R$2 também. R$2. E qual será o meu custo total médio ou o meu custo total por saquinho se eu vender 3 saquinhos? R$1,47. R$1,47. R$1,47, ótimo. Qual será o meu custo total médio ou o meu custo total por saquinho se eu vender 8 saquinhos? 95 centavos. 95 centavos. Qual será o meu lucro total se eu vender 8 saquinhos? 8,40. Qual será o meu lucro total por saquinho se eu vender 8 saquinhos? R$1,05. Exatamente isso. Perfeito. É isso aí. Tá claro ou não? Sim. Tá, professor. Sim. Tá mais claro? Sim. Então, vamos de novo. Onde é que eu maximizo o lucro? Com que quantidade eu maximizo meu lucro? 12 e 13. Entre 12 e 13. Entre 12 e 13. Perfeito. 12 e 13. Vou botar aqui, ó, num azul mais forte. É aqui que eu maximizo o meu lucro. Qual é a região? Tá? Verde mais forte. Qual é a região que não me interessa ofertar nenhum saquinho? Entre 0 e 1. Todo mundo enxerga isso? Sim. Em todas as outras, seja no verde claro ou no verde escuro, eu tenho lucro ou prejuízo? Lucro. Porém, eu só vou maximizar lucro em que quantidades? 12 e 13. Com 12. Entre 12 e 13 quantidades. Tá claro isso ou não? Tá. Sim. Então vamos lá. Falta ainda esse conceito de receita marginal. Aula passada, a gente viu o conceito de custo marginal. O que era o custo marginal, pessoal? Custo marginal. O que era o custo marginal?
Oi? O que era o custo marginal na aula passada? A gente falou várias vezes. Eu acho que é o custo que tem quando aumenta, né? É o custo adicional. É o custo agregado por unidade a mais produzida. Tá claro isso ou não? Sim ou não? Sim. É o custo adicional, o custo que eu agrego, que eu adiciono, que eu acrescento, que eu aumento por unidade a mais produzida. Então, qual é o meu custo total? Tá, vou repetir aqui. Qual é o meu custo total ao produzir 7 quantidades? 6,60. 6,60. Qual é o meu custo total ao produzir 8 quantidades? 7,60. Qual é o meu custo marginal? Qual é o meu custo adicional? Qual é o meu custo a mais? Quanto eu acrescento de custo total ao produzir de 7 para 8, aumentar de 7 para 8 unidades produzidas? R$1. Todo mundo entendeu ou não? Sim. Ficou Sim, claro? é a diferença deles, na verdade. Oi? É que na verdade, para mim fica mais fácil eu entender assim, eu pego o anterior e diminuo pelo próximo, daí Perfeito, a mas tem que diferença. saber. É isso aí, mas tem que saber o que está fazendo. Sim, claro. É isso aí, claro que é isso. Tá? Ok, mas o professor, se dissesse só isso, não estaria dizendo nada para vocês. Sim. Tá? Então vamos lá. Tudo bem até aqui? Entendido ou não? Tá claro ou não? Sim. Tá, vamos lá. Receita marginal. É a mesma ideia, é o mesmo conceito. Receita marginal nada mais é do que a receita adicional, a receita a mais, a receita agregada, a receita acrescentada por unidade a mais vendida. Ao vender 0 quantidades, qual é a minha receita total? 0. Ao vender 1 unidade, qual é a minha receita total? Três. Ai. Vamos de novo. Ao vender 1 unidade, qual é a minha receita total? R$2. É 2, tá. Tá. Então, quanto que eu adicionei ao aumentar de 0 para 1 unidade? R$2. Todo mundo enxerga isso ou não? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Então, a receita marginal é igual a receita total de 1 quantidade menos a de 0 quantidade. Vai dar 2. Vamos lá. Agora vamos lá. Ao vender 1 quantidade, 1 saquinho, qual é a minha receita total? R$2. Ao vender 2 saquinhos, qual é a minha receita total? R$4. R$4. Qual é a minha receita adicional ao vender 1 saquinho a mais? R$2. Tá claro isso? Sim. E queríamos que ela fosse uma obra de arte. Então vamos lá. Iniciando então a nossa disciplina. Continuamos. Vamos lá. Ao vender 3 saquinhos, qual é a minha receita total? R$6. Qual é a minha receita? Ao vender 4 saquinhos, qual é a minha receita total? 3 saquinhos, R$6, receita total. E ao vender 4? De regras a serem respeitadas. R$8.
Quanto que eu adiciono, quanto que eu acrescentei na minha receita total? R$ 2. Então, minha receita marginal vai ser R$ 2. R$ 2. Vai ser sempre R$ 2 aqui. Pois é, isso que eu ia até comentar. Vai ser contínuo os R$ 2. Vai ser sempre 2. Claro, porque o preço é constante. Tá? Porque o preço é constante. Tem gente aí com o microfone ligado. Oriundos, né, dos 3 entes tributantes: União, Estados e municípios. Ótimo, perfeito. Alguma dúvida, algum questionamento sobre como calcula a receita marginal? Sim ou não? Hein, pessoal? Professor, Entendi. a receita Fala, marginal, guria. a receita marginal é o custo. Tem nada de custo, é receita, não tem custo. Eu me perdi aqui. Receita marginal é a receita adicional, é a receita agregada, é a receita aumentada por uma unidade a mais produzida. Ok. É isso? Tá entendido ou não? Tá. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. Por último, falta uma última coluna e a gente termina a aula e termina a matéria, ok? Professor, Fala, pode falar. a colega Laura, ela ficou com dúvida na anterior ali, ela botou no chat. Quem é a colega? A Laura. Pode falar, Laura. Toda a liberdade do mundo para falar, para escrever. O que ela escreveu aí? Ela botou, eu tenho dúvida, perdi essa parte. Qual parte que ela perdeu? Aquela, essa anterior aí que o senhor estava fazendo. Eu acho que ela tinha caído. Ela voltou. Vamos lá. Receita marginal. Me ajudem, falem vocês. Quem sabe vocês, com outras palavras, consigam ser mais claros que o professor. Não, é que ela perdeu, senhor, essa parte. Acho que ela não está passando muito bem. Ela botou aqui. Acho que ela se ausentou um pouquinho. Bom, então vamos lá. O que é receita marginal? É o quanto que eu adiciono, quanto que eu agrego por unidade a mais ofertada. Né? Então, vamos de... O que é a receita marginal? Ao aumentar de... Eu tinha a receita total, ao vender 5 saquinhos, é 10. Ao vender 6 saquinhos, é 12. Quanto que eu adicionei por uma unidade a mais produzida, vendida? Adicionei, acrescentei R$2. Então, a receita marginal é R$2. E ela vai ser sempre constante. Por exemplo, de 9 para 10. Com 9 saquinhos, eu tinha um faturamento, eu tinha uma receita total de 18. Com 10 saquinhos, eu tenho uma receita total de 20. Quanto que eu adicionei? R$2. Ou seja, eu aumentei de R$18 para R$20 o meu faturamento. Eu aumentei de 18 para R$20 a minha receita total. Ou seja, eu agreguei, eu adicionei por uma unidade a mais vendida R$2. Isso é o conceito de receita marginal. Ok? Entendido, Laura? Sim, professor. Ela disse que já entendeu. Obrigada. Então, o último conceito, para a gente terminar a matéria, é o conceito de lucro marginal. Está aqui, ó. Lucro marginal. Tá? O que é o lucro marginal? Lucro marginal nada mais é do que o lucro adicional, o lucro a mais, o lucro agregado, o lucro que eu adiciono, que eu aumento por unidade a mais vendida de pipoca. Eu pergunto para vocês. Vamos lá. Aqui.
Eu pergunto para vocês, se eu vender 10 saquinhos de pipoca, qual é o meu lucro total? 9,80. Se eu vender 11 saquinhos de pipoca, qual é o meu lucro total? 10,20. 10,20. Qual é o meu lucro adicional? Qual é o meu lucro agregado? Qual é o meu lucro acrescentado de 10 para... É 10 para 11 ou 9 para 10? 10 para 11. De 10 para 11 saquinhos vendidos. 40 centavos. Todo mundo enxerga aqui o 40 centavos? Sim. Sim. Ó, tem amarelo aqui, ó. Todo mundo enxerga os 40 centavos? Sim. Sim. Então vamos lá. Última questão aqui. Qual o meu lucro marginal ao aumentar de 4 para 5 saquinhos vendidos? 1,60. Como é que eu calculei esse 1,60? Pegou o custo marginal menos a receita marginal, é isso? Pode ser isso também. Pode ser isso também. Mas eu posso simplesmente fazer aquele raciocínio que eu estava fazendo antes, né? Sim. É de 4 para 5, né? De 4 para 5. 4,80. Ó, tô aqui mexendo no mouse aqui. 4,80 menos 13,20. Sim. Vai dar 1,60. Ou eu simplesmente posso somar, posso subtrair receita marginal menos custo marginal. O resultado sempre será o mesmo, ok? Tá? Só que para eu explicar aqui pela diferença, eu teria que aplicar uma fórmula. Eu não quero usar a fórmula para não complicar vocês. Simplesmente vamos usar o mesmo raciocínio do custo marginal, da receita marginal. Tá? O lucro marginal é o lucro adicional, é o lucro agregado, é o lucro a mais que eu ganho, que eu tenho, por unidade a mais, por saquinho a mais de pipoca vendida. Então vamos lá. Eu pergunto para vocês, agora, para finalizar a aula. Ó, eu vou fazer a frase e quero ver se vocês entendem. Eu maximizo, né, o meu lucro entre 12, o meu lucro total entre 12 e 13 saquinhos de pipoca. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O meu lucro total máximo será de quanto? R$87? Ah, não, isso aqui Meu lucro total máximo será de quanto? 10,40? Ótimo, 10,40. Ao vender 12 quantidades, 12 saquinhos de pipoca, quanto que eu ganharei? Qual é o meu lucro por saquinho? R$87. Perfeito. Eu posso afirmar, eu estou fazendo perguntas, eu posso afirmar que irei maximizar lucro total quando o lucro marginal for igual a 0? Sim ou não, e por quê? Entenderam a pergunta ou não? Eu não entendi. Não, professor. Vamos de novo. É a pergunta mais difícil do semestre. Vamos lá. A pergunta é: eu posso afirmar que irei maximizar o lucro total quando o meu lucro marginal for igual a 0? Sim ou não? E por quê? Olhem para a tabela. Sim ou não? A primeira pergunta. Eu acho que sim. Sim. A pergunta é só olhar a tabela aqui, ó. Eu estarei maximizando, eu vou maximizar entre 12 e 13, ó, estou passando o mouse aqui, ó, entre 12 e 13, quando o lucro marginal for igual a... 0. Por quê? Ó? Receita marginal menos custo marginal igual a... 0. 0. Lucro marginal, quanto é que eu adicionei de 12
para 13 no lucro total, 10,40 para 10,40? Nada. Nada. Então eu posso dizer com certeza que eu vou maximizar meu lucro total, né, que é entre 12 e 13, quando o meu lucro marginal for igual a zero, ou quando a minha receita marginal for igual ao meu custo marginal, ok? Até aí tudo bem. A segunda parte é mais difícil. Por quê? Eu pergunto para vocês, aí é intuitivo. De 4 para 5 unidades, qual é o meu custo adicional de 4 para 5 unidades? 40 centavos. 40 ou 60? Não, peraí. Deixa eu ver aqui. Não. 60? 60. Qual é a minha receita adicional? R$2. Ótimo. Eu aumento mais o meu custo ou aumento mais a minha receita? Receita. Vale a pena aumentar de 4 para 5 saquinhos vendidos? Vale. De 5 para 6, qual é o meu custo adicional? Dois. De 5 para 6, qual é o meu custo adicional? 60. 80, não é 60 ou 80? Não, 80. 80, né? Ou 60? É 60 é a mesma pergunta. É 5 com 20 menos... Tá, é vou 5, botar aqui para a 80, gente enxergar bem. Tá? É o custo variável, né, senhor? Vamos de novo. Tá, professor... Oi? Ah, mas é 6 para 7? Isso, pois é, isso que eu Vou perguntar. botar todos aqui. De 5 para 6, qual é o meu custo adicional? De 5 para 6. 60 centavos, isso. Qual é a minha receita adicional? R$2. Eu agrego mais receita ou agrego mais custo? Receita. Mais receita. Vale a pena aumentar a quantidade produzida? Vale. De 6 para 7, qual é o meu custo adicional? 80. Qual é a minha receita adicional? 2. Vale a pena aumentar a produção? Vale. Ainda vale. Vendido? Ótimo. De 7 para 8, R$1. qual é meu custo adicional? 1. Qual é a minha receita adicional? 2. Vale a pena? Sim. De 8 para 9, 20. 1,20. custo adicional. Receita adicional? 2. Vale a pena aumentar a quantidade de saquinhos vendidos? Sim. De 9 para 10. Vale, aumenta, né? A minha receita adicional é maior que o meu custo adicional. Ótimo. De 10 para 11. Também. De 11 para 12. Também. Sim. De 12 para 13. Aí ela zera. De 12 para 13, zera. Né? Moral da história. Tem sentido eu aumentar a minha quantidade e não ganhar nada mais? Não. Não, né? Não. De 13 para 14, qual é o meu custo adicional? 2? Não, de 13 para 14, 2,20, desculpa. 2,20. Qual é a minha receita adicional? Aí é 2. Vale a pena? Não. Não. O custo adicional é maior que a receita adicional. Moral da história, quando é que eu vou maximizar lucro? Entre 12 e 13. Por quê? Porque nesse ponto, a receita adicional é igual ao custo adicional. Ou seja, o lucro marginal vai ser igual a zero. Entendido ou não? Eu sei que é complicado. Gostaria de estar de frente a frente com vocês essa hora para conversar. Eu sei que é complicado. Mas eu preciso que vocês respondam se entenderam ou não. Entendi, professor. Entendi. Sim, professor. Tem uns exercícios agora, Bré. É, isso que eu ia falar. Tem que Vamos fazer o seguinte. Agora vai ter Então, eu vou passar alguns exercícios para vocês.
vocês... O custo, eu professor, eu vou passar alguns exercícios para vocês, colocar mais uma tarefa, ok? E eu acho bom que vocês me chamem antes da prova. Prova semana que vem, não é? Sim. sim. Então, seria interessante vocês chamarem, pedirem uma aula extra. A gente pode fazer segunda à noite, terça à noite, quarta à noite, quinta à noite, né? Antes da prova, para a gente revisar esses exercícios, ok? Tá certo. Ok. Mas vai depender de vocês. Eu não vou chamar a aula, porque eu já chamei a aula e não apareceu ninguém. Então, é vocês é que vão chegar e dizer, professor, vamos fazer a aula. Aí eu marco um horário com vocês. Entenderam? Eu não vou chamar uma aula para não aparecer ninguém. Vocês é que tem que criar um motivo. Ó, professor, nos ajuda, revisa esse exercício, a gente quer uma revisão. Se eu receber de vocês, com o maior prazer, eu vou agendar uma aula facultativa, ok? Ok. Ok. Tá certo. Lembrando que terça de noite eu não posso, porque eu tenho projetos públicos. Eu Até que tenho horas? prova. Até que horas? Ah, vai ter umas 9. Então, pode agendar. Terça-feira é mais difícil, tá? Já vou dizendo, porque terça-feira... O ideal seria quinta-feira, à noite. Lá pelas 9 horas. Tá, Muito bom, muito bom. É até melhor. Pode? Alguém não pode quinta-feira à noite? eu posso. Eu também posso. Eu posso. Então vamos fazer quinta à noite, num horário um pouco mais tarde. Tá, Aí pode das ser. 9 às 11, até o horário que vocês precisarem. Revisem tudo que tem que revisar, estudem tudo que tem que estudar. Que vocês não entenderem, a gente resolve. Mais essa lista de exercício. Tá. Sexta-feira a nossa prova. Pode ser? Pode. Professor, a colega Laura está perguntando se o senhor vai disponibilizar os 2 horários da prova de novo, como foi a anterior. Estou pensando. Não decidi ainda. Vou avaliar. Tá? Quinta-feira a gente decide isso. Professor, eu já de antemão já digo que eu na sexta de noite eu não posso fazer prova, então eu vou ter que pedir para que seja no Tá no horário. Não, eu também. À tarde, Daniel, melhor. com certeza, é o horário da aula, entendeu? Não, eu sei, é que eu, às vezes, é que a gente sempre quer ajudar os colegas, mas dessa vez eu não posso, porque eu tenho outra atividade na sexta de noite. Não, tranquilo, o horário Beleza. é à tarde. Não, beleza. É que eu recebo no privado, viu, Daniel? Muitas vezes pedidos para outro horário. Né? Aí eu tento ajudar todo mundo, entendeu? Não, claro, e se eu pudesse eu ajudaria também, eu só estou já antecipando. Vamos conversar sexta-feira. Quinta-feira a gente conversa, e no privado um ou outro aluno pode justificar, entendeu? Beleza. Ah, professor, que sexta eu trabalho, eu não consigo fazer à tarde. Para aí que eu vou só interromper a gravação aqui. Isso aqui não interessa na gravação. Eu sei, tem